A paz do Senhor, eu quero vos trazer uma palavra em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando juntamente por nós, para que Deus nos abra as portas da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que se manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, para que estão fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder. Então, meu amado, minha amada, nesta hora, Deus tem uma palavra para o teu coração. Quero vos trazer um tema: como viver vitoriosamente em tempos de prova. Esta lição que nós podemos ver deste capítulo 4 do livro de Colossenses, como viver vitoriosamente em tempos de prova. Nós devemos nos comprometer a orar mais em tempos de provação. Devemos buscar a presença de Deus em tempos de provação, para entender a direção do Espírito Santo que Ele está querendo conosco. Paulo estava preso, mas não estava inativo. Da cadeia ele comanda a obra. Hoje nós vemos criminosos, traficantes, comandando o crime organizado na cadeia. São agentes de morte, são agentes de perversidade usados pelo demônio. São agentes de destruição. Paulo era um agente de vida, Paulo era um agente de esperança. Ele dá suas últimas instruções sobre uma vida cristã vitoriosa em tempos de luta, em tempos de prova. E naquele momento ele estava preso, ele se encontrava na cadeia, ele passava grande provação, mas ele estava com o coração edificado no reino de Deus. Em tempo de prova, meu amado, nós devemos fazer a seguinte coisa, lá no versículo 2, ocupar-se com as coisas mais importantes. Precisamos distinguir entre aquilo que é urgente e daquilo que é muito importante e necessário. Paulo nos dá ordem de como priorizar coisas importantes, principalmente nos momentos de guerra, nos momentos de crise. Precisamos olhar, compreender, verificar. A primazia da oração, a oração deve ser perseverante. A igreja não pode deixar de orar, a igreja não pode deixar de colocar o fogo no altar, não pode deixar o fogo se apagar. A igreja deve orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A igreja deve orar sempre sem nunca esmorecer. Lucas 18,1. A igreja apostólica perseverou unânime em oração. Atos 1, versículo 14. A igreja deve ser vigilante. Deve orar e vigiar como Neemias. Jesus alertou para a necessidade de orarmos e vigiarmos. Marcos capítulo 13, versículo 33. A igreja, Pedro não vigiou e caiu. A oração demanda energia e vigilância. Orações frias e rotineiras não atendem nossas necessidades. Precisamos vigiar para não descuidar da oração e também para que elas não se tornem mecânicas. Devemos elevar o nosso trono à glória de Deus. Devemos conectar o nosso espírito ao trono da graça, ao trono da glória de Deus. A oração deve ser gratulatória, deve ser uma oração de agradecimento. É uma das marcas do verdadeiro crente. Ele deve acordar agradecido ao Senhor. Paulo estava preso, mas com o coração cheio de gratidão. Seus pés estavam no tronco, mas a sua mente estava nos céus. Meu amado, muitas vezes podemos estar em luta, podemos estar em território do inimigo, mas a nossa boca, o nosso coração, a nossa alma deve estar entronizada no trono da glória. A oração deve ser intercessória. O apóstolo tinha consciência da necessidade de oração. Ele sabia da importância da oração. A oração é a chave que abre as portas das grandes oportunidades.
Devemos orar uns aos outros. Devemos orar pelas obras missionárias. Devemos orar especificamente pelos missionários, a fim de que Deus cuide do campo missionário, a fim de que Deus sustente nas diversas circunstâncias que eu encontrar no campo missionário. A supremacia da proclamação da palavra. Paulo pede para que as portas da prisão se abram, mas ele não pede para a porta da prisão se abrir, mas ele pede para que abra as portas da pregação da palavra de Deus. Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Paulo era o mais importante homem fiel do que homem livre. Em suas orações das prisões, sua preocupação não é ser liberto, ou estar em segurança, ou sua segurança pessoal, mas era ser usado por Deus para libertar uma geração cativa. Hoje o que Deus está querendo da nossa geração é que essa geração se disponha a servir o Senhor em espírito e em verdade. É que esta geração deixe o evangelho da prosperidade, deixe o evangelho das curas para fazer o evangelho da libertação. Paulo está preso por causa do ministério de Cristo, por causa dos ministérios de Cristo. Efésios 3, versículo 1 ao 13. Este mistério envolve o propósito de Deus na salvação dos gentios, na salvação dos incrédulos. Paulo quer que Deus abençoe exatamente no assunto que levou à prisão. Ele não tinha nenhuma intenção de desistir do seu ministério ou mudar sua mensagem. Paulo quer que algo extraordinário acontecesse. Ele queria um avivamento de salvação. É necessário, meus amados, nesta última hora, mudarmos o foco da nossa pregação para o foco da salvação das almas, para que nós possamos adentrar no centro da vontade do Senhor. John Bunyan disse: se eu cair da prisão, se eu sair da prisão, hoje mesmo irei pregar o evangelho, amanhã com a ajuda de Deus. Meu amado, Paulo está convidando você, através da palavra de Deus, a entrar no centro da dimensão. Paulo faz da cadeia seu púlpito e diz para as igrejas que quando ela ora por ele, está se associando com ele no ministério da pregação. A exemplo disso, o Spurgeon, ele tinha uma sala de oração debaixo do púlpito e ele disse: essa sala de oração, ela é a nossa única fonte de poder. Enquanto pregava, dezenas de crentes ficavam orando numa sala debaixo do púlpito da igreja. Temos igrejas frias, apáticas, porque são igrejas que se afastaram da oração. Temos igrejas frias e apáticas, porque foram igrejas que saíram da direção de Deus. Não oram mais, não jejuam mais, não clamam mais, e Deus está dizendo: meu povo, ora. Lá 1 Crônica 7,14, Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se converter dos maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Deus está convidando nesta última hora a sua igreja a orar, a sua igreja a jejuar, a sua igreja a descer à presença do Senhor. Temos nós aproveitado as diversidades da vida para pregarmos a palavra de Deus? Paulo ganhou os soldados da guarda pretoriana para Cristo quando ele se encontrava na prisão, lá em Filipenses 4, versículo 22. Meu amado, é tempo de urgência. A urgência do testemunho aos perdidos. Devemos, meus queridos, buscar a porta da sabedoria. Isso tem a ver, meus amados, com a nossa conduta diária. As pessoas do mundo estão nos observando. Não podemos ser pedra de tropeço para elas. O nosso viver deve ser irrepreensível. Há palavras no comportamento, no namoro, no casamento, nos negócios, nos estudos, no trabalho e no testemunho diário da nossa vida. O andar e o falar na vida do cristão deve estar em harmonia com a palavra de Deus. O crente deve revelar sabedoria em duas coisas: no emprego do tempo e na sua maneira de falar. A maneira de falar do crente deve ser em consonância com a palavra de Deus. Devemos aproveitar a
oportunidade. Devemos aproveitar as oportunidades para falar de Jesus para as pessoas. Oportunidade quer dizer tempo marcado em minuto, horas e dia, dando abertura para produzir este lucro eterno, transformando os dias maus em tempo beneficiado para a glória de Deus. Precisamos ter uma palavra boa e certa para a circunstância, onde as pessoas muitas vezes estão nas prisões de Satanás, estão presas no álcool, estão presas na prostituição, estão presas no adultério, estão presas na vacilação, estão presas nas garras de Satanás, e é dever do servo de Deus, através de uma vida cotidiana de oração, buscar salvar os perdidos. Devemos ter palavra certa na hora certa. A palavra do crente precisa ser sempre agradável. O crente não precisa ser rude na palavra. Sua palavra precisa ser temperada com sal, ou seja, nem simples nem muito salgada. Não basta ganhar uma discussão, precisamos ganhar as pessoas para Jesus Cristo, precisamos ganhar as almas do perdido para o reino de Deus, porque Deus tem urgência na salvação desta humanidade caída, Deus tem urgência na salvação desta humanidade triste e abatida, desta humanidade perversa, desta humanidade interesseira, desta humanidade que caminha a passos largos para o inferno. A importância de compartilhar as nossas necessidades aos irmãos. Tico e Onésio iriam compartilhar com a igreja os detalhes da situação que Paulo estava vivendo, a fim de que ele fosse fortalecido pela oração dos crentes. Feliz é o obreiro que sabe trabalhar em equipe. Nós devemos compartilhar os nossos fardos uns com os outros. Nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Tico e Onésio eram emissários da carta aos Colossenses. Quem eram eles? Paulo diz que eles eram irmãos amados. Estavam com Paulo quando as coisas pareciam pior. Tem muita gente que só está com você quando tudo está bem. Tem muita gente que só está conosco quando há farinha na panela, quando há azeite na botija, quando há pizza, quando há churrasco, quando há almoço, quando há festa, quando há reteté. Mas quando as coisas ficam pretas, a maioria some, a maioria foge. Mas Onésio e Tico, eles não eram assim. Eles eram irmãos de todo o tempo. Ele estava com Paulo quando as coisas estavam difíceis. Estava com Paulo, meu amado, quando as coisas estavam pior. É bom ter gente do nosso lado quando passamos por angústia, quando passamos por tristeza. Fiel ministro. Tico ministrou a Paulo e em lugar de Paulo. E diz Paulo que ele era conservo no Senhor. Conservo quer dizer que ele estava submisso no Senhor, que ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Quanta gente exaltada hoje em dia que não se coloca debaixo da submissão do Senhor. É necessário, amados, colocar a nossa boca profética para libertar esta nação do jugo da maldade e da perversidade. Tico não seguiu um caminho fácil, mas o caminho certo ao trabalhar ao lado de Paulo, mesmo em face dos perigos de ser preso, do perigo de apanhar, do perigo de ser apedrejado, do perigo de tomar alguma chibatada. Mas esses conservos do Senhor Tico, ele seguiu Paulo no meio das dificuldades. Eram homens que encorajam, eram homens que levavam esperança no momento das dificuldades. Precisamos de membros de igreja que sejam como Tico e Onésio, homens que levem encorajamento, que levem esperança em tempo de crise, que levem alegria em tempo de tristeza, que levem fé em tempo de sequidão, que levem esperança e vitória em tempo de luta. Cultive relacionamento significativo. Nos momentos difíceis precisamos contar com os amigos e amizade significativa. Paulo nos ensina, meus amados, lições nesta área do relacionamento. Ele mostra que nós precisamos ter um ciclo de homens e de mulheres submissos à palavra de Deus para guiar conosco na caminhada ministerial. Na caminhada, meu amado, de fazer a vontade de Deus, na caminhada de
está na direção do Espírito Santo do Senhor. Paulo nos ensina diante disso, que os homens que ficaram com Paulo na prisão, diz que Aristarco, João Marco e Jesus eram judeus e Lucas grego. Esses permaneceram com Paulo na prisão para assisti-lo. Esses homens eram conhecidos como aqueles que são elitivos. Somos portadores de alívio, de consolo, de bálsamo. Eu pergunto para você hoje, meu irmão, você é um portador de esperança, um portador de alívio, de consolo, de bálsamo? A nossa presença é uma presença que abençoa as pessoas. A nossa presença nos lugares é uma presença que leva alegria, paz de espírito às pessoas. Principalmente aqueles que estão caminhando conosco, lado a lado no ministério, meus amados. Aristarco era de Tessalônica, está lá em Atos 20, versículo 4. Era um companheiro de Paulo em suas viagens. Ele arriscou sua vida na conspiração contra Paulo em Éfeso. Está lá em Atos 19, 28 ao versículo 41. Viajou com Paulo para Roma, Atos 27, 2.